Vamos agora conversar ao vivo com o prefeito Jean. Prefeito Jean Loureiro, vamos rapidinho informar para você a decisão que já foi tomada pelo prefeito da capital, Jean Loureiro, nesta sexta-feira, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. A partir desta segunda-feira, o prefeito está liberando o comércio de rua em geral e a partir da próxima quinta-feira, os hotéis e pousadas. Informação para a região de Florianópolis. O prefeito Jean já está ao vivo com a gente pela internet, nos atende neste sábado aqui no SBT Meio Dia Especial. Oi, prefeito, acabamos de mostrar aqui os números de casos confirmados em Florianópolis e também a decisão do senhor de liberar o comércio. O que fez o senhor tomar a decisão de liberar o comércio de rua, já que Florianópolis era a única cidade onde as lojas ainda estavam com as portas fechadas? Prefeito, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem no SBT. As decisões em Florianópolis sempre são tomadas com dados científicos por uma equipe de inteligência e saúde, que é uma das melhores do Brasil, e traz todos os subsídios para a tomada de decisão. Somos a primeira cidade do Brasil a tomar as medidas de distanciamento social, uma série de iniciativas que se anteciparam a outras, e a gente sabia que quando o governador liberou o comércio em todo o estado, nós ainda não estávamos preparados há mais de uma semana atrás. Hoje nós temos a melhor estrutura de equipamentos de proteção individual. Nós somos a cidade que mais tem testes, tanto o teste laboratorial, PCR, quanto o teste rápido de todo o Brasil. São 35 mil testes à disposição. Mais do que isso, é a avaliação do comportamento da população, que vem usando a máscara, que os estabelecimentos que estão abertos seguem todas as normas de vigilância sanitária. E também a avaliação que a gente faz junto com o governo do estado da estrutura hospitalar, especialmente de leitos de UTI. Isso permitiu que Florianópolis pudesse avançar na questão do retorno às atividades. E é bom frisar que essa dita liderança do número de casos contaminados tem que se perceber que Florianópolis é a cidade que mais realiza testes em Santa Catarina. Nós já realizamos aí quase 2.000 testes, a maioria dos municípios não chegou a 500 ainda, então muitas vezes se faz uma visão de quantos confirmados se tem, mas não percebe que a testagem acaba não acontecendo. Florianópolis, que realiza esses testes em grande número, começa a ter dados para permitir melhorar a tomada de decisão. Por exemplo, dos mais de 2.000 casos suspeitos, daqueles testados, 17% demonstraram que estão positivos, ou seja, estão contaminados. Mais do que isso, nós temos a mais baixa letalidade do Brasil, com 1%, aproximadamente 1%, 1,1%, enquanto Santa Catarina tem 3% e o Brasil tem 6%. Todas essas medidas começam a demonstrar que Florianópolis agora pode gradativamente ir avançando com a cautela que eu sempre tive, sempre preservando em primeiro lugar a vida. Por isso, nós liberamos o comércio a partir de segunda-feira, dia 22, dos hotéis, com uma série de restrições e critérios para garantir, obviamente, o respeito aos funcionários que trabalham nas empresas, aos clientes que vão na empresa, que permite cada vez mais perceber que nós não trabalhamos sob pressões de segmentos, sob decisões políticas, mas sim sobre dados técnicos. E deixar muito claro à população, nós estamos controlando o número de casos suspeitos novos a cada dia. A partir do momento que ele se ampliar, nós vamos ter que restringir mais. A partir do momento que ele começa a diminuir, nós podemos flexibilizar mais. A gente vai ter que conviver com o vírus e, para isso, a gente trabalha da maneira mais técnica, orientando a população, mas agradecer. Prefeito, existe... comerciais e da população. Muito bem, estamos conversando com o prefeito da capital, Jean Loureiro, que vem tomando, inclusive, iniciativas inéditas no Brasil, como, por exemplo, a testagem rápida das pessoas no sistema drive-thru, que acontece na Avenida Beira-Mar Norte. O que significa? Aqueles pacientes que testaram com sintomas positivos, que já foram avaliados por profissionais da saúde pública, que passaram em postos, hospitais, aqueles que apresentam sintomas fazem os testes rápidos. O prefeito Jean Loureiro comprou 35 mil testes. E claro que isso dá uma confiança a mais para o governo poder liberar os serviços, já que exatamente aquelas pessoas que estão com sintomas passam pelos testes.
A gente viu nas imagens também, pode colocar no ar, o aeroporto da capital, que é a principal porta de entrada de Santa Catarina, não somente de Florianópolis. Vejam só, o aeroporto também promovendo esses testes rápidos. As pessoas que chegam em Santa Catarina, isso é uma segurança para todos nós. O controle de quem entra em Santa Catarina. Essa pessoa ela já passa por uma análise, é conferida dela a temperatura e se apresentar febre ou outro sintoma do Covid-19, já faz o teste rápido. Isso traz tranquilidade para a população e principalmente para os gestores que podem liberar os serviços. É uma segurança a mais, já que os testes estão sendo aplicados. Prefeito, inclusive, eu venho informando e venho trazendo aqui no SBT Meio-Dia iniciativas inéditas que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Florianópolis e essa compra de 35 mil testes, a maioria testes rápidos, é um bom exemplo para outras cidades e até mesmo para o Estado, para o governo catarinense, para o governo de Santa Catarina, já que a gente vem acompanhando a dificuldade de entrega desses testes aqui no Estado. Até porque a gente vem mostrando aqui os números, mas desde o começo a gente tem a ideia de que esses números não são reais, os confirmados, porque muitas vezes falta teste para a população. Então, como é que aconteceu, hein, prefeito, a compra desses testes, que também poderia ser feita aí pelo próprio governo do Estado? Foi um processo fácil, prefeito? Não, a gente buscou de diversas formas poder adquirir esses testes. Tomamos a decisão de não aguardar o governo federal ou o governo estadual para remessa. Até hoje, do governo federal, chegaram apenas 300 testes para Florianópolis. Nós temos uma perspectiva, durante toda a pandemia, de utilizar em torno de 150 mil. Então, nós nos antecipamos. Isso permitiu realizar, por exemplo, os testes em drive-thru. Você vê que em 2 dias nós identificamos 21 casos positivos. E desses 21 casos positivos, nós começamos a pegar os contatos, que são os assintomáticos, que passam a ser suspeitos, que geraram mais de 400 casos suspeitos que agora vão ser testados. Nós avançamos com a questão do aeroporto Hercílio Luz, o primeiro aeroporto do Brasil a fazer teste em todos aqueles que apresentam sintomas. No dia de ontem, já identificamos passageiros positivos que determinamos o seu isolamento e todos os contatos passaram a ser suspeitos e ter que ser testados. Ou seja, há uma estratégia que permite cada vez mais fazer o cerco sobre aqueles contaminados, isolar de maneira correta. Utilizamos a tecnologia tanto para informar a população da proximidade da sua casa ou do seu trabalho que tem alguém contaminado, para redobrar os cuidados de higiene, evitar sair de casa, mas também no monitoramento, onde a pessoa autoriza o uso do GPS e nós monitoramos, controlando se ele não está saindo de casa além do GPS do celular, mas também ligando várias vezes para ver o seu estado de saúde, mas também para poder controlar que ele esteja no seu isolamento correto. Com isso, a gente traz mais tranquilidade, porque tira mais contaminados de circulação e permite que o vírus não possa acontecer um contágio de maneira crescente, inviabilizando a estrutura hospitalar. Felizmente, agora a gente vem acompanhando, junto com o governo do Estado, os dados sobre os leitos de Florianópolis. Na última quinta-feira à noite, os dados eram de 73 leitos Covid, apenas 13 estavam ocupados, ou seja, em torno de 20%. Mas, mesmo assim, nós sabemos que esse crescimento ele acontece de maneira geométrica. E agora a gente pode perceber com a evolução dos novos casos suspeitos, de qual é a progressão de contaminantes que nós vamos ter, qual é a progressão que nós vamos ter de utilização dos leitos para ir monitorando isso, garantindo que ninguém possa morrer por falta de leito, ou seja, atendendo a estrutura hospitalar e podendo voltar à economia de maneira gradativa. E tudo isso está no comportamento da população. E a população de Florianópolis vem demonstrando um grande carinho por toda a sociedade, vem buscando ficar em casa. Quando está saindo de máscara. Mais do que isso, os estabelecimentos estão seguindo todas as normas de distanciamento, de higienização. Agora os supermercados, a partir do dia 27, os grandes supermercados vão ter que utilizar termômetro em todos os clientes que entram, respeitando os seus funcionários e os clientes que frequentam o supermercado, ou seja, são uma diversidade de medidas que traz um resultado cada vez melhor. E, ao mesmo tempo, um trabalho social muito forte nessa realização do trabalho. Prefeito, para a gente encerrar a nossa conversa, o senhor falou de uma projeção dos casos futuros, até com o que vem sendo feito
com os testes que estão sendo aplicados e esse estudo, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, existe uma nova projeção de quando vai acontecer o pico, o que vai significar esse pico da doença na região de Florianópolis, por exemplo, o número de pessoas infectadas e também de utilização dos leitos. A gente tem essas informações. Quantos leitos, por exemplo, serão necessários e quantas pessoas devem ser contaminadas e quando, né? Quando que acontece o pico? À medida que nós temos mais flexibilização, a probabilidade de ter mais doentes ao mesmo tempo ela é maior. O que nós estamos trabalhando, quando nós seguramos parte da atividade econômica, fazendo que as pessoas fiquem mais em casa, é ter esse pico de maneira estendida, mas não ultrapassando tudo aquilo que é oferecido pelo governo do Estado, no caso com os hospitais, em leitos hospitalares. O Estado trabalhou uma progressão desses leitos, ampliando em todas as unidades. A gente vem acompanhando, mas estamos trabalhando com dados reais daquilo que já está entregue e à disposição da população. Nós não temos ao certo hoje uma data, porque é muita expectativa e especulação sem dados, mas nós acreditamos que até o dia 30 nós vamos ter um levantamento com mais tempo, avaliando o crescimento e os testes, e qual vai ser o nosso limite de chegada, o que temos que fazer até lá e controlando essa curva de contágio. Eu volto a dizer, nós agimos com dados técnicos nessa atuação. E, ao mesmo tempo, a gente vem fazendo um trabalho social, né, buscando atender aquelas famílias que não têm renda, o cartão merenda escolar, o cartão alimentação para os autônomos, independente da ajuda federal, os milhares de voluntários que vêm trabalhando na entrega de cesta básica através do Somar Floripa. E convido a todos, quem quiser ser voluntário, entre no Somar Floripa, se coloque à disposição, ajude a quem precisa das mais diversas formas. Prefeito Jean Loureiro, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por nos atender aqui, achar um espacinho no seu sábado, depois de uma semana muito complicada, né, de muito trabalho. Tem sido assim para todos nós. Não tem mais nem sábado nem domingo, todo dia é dia. A gente tem que estar à disposição. Todo dia é dia, né? Como é que está a sua quarentena, prefeito? Sua quarentena, não tem quarentena nem no domingo, prefeito? Não, a gente tem que monitorar permanentemente, as equipes estão reunidas, é muito videoconferência, falar com os segmentos da cidade para dar informação e ter mais transparência. Mas agora eu vou acompanhar pelo SCC aí a coletiva do governador. Legal, obrigado. Parabéns pela cobertura aí. Tá boa a relação prefeitura-governador? Como é que tá, prefeito? Relaciona com a equipe técnica do governo do estado, fala com frequência. Nesse momento não é um momento de brigar e discussão partidária e política. É um momento de somar esforços, é isso que a gente vem fazendo na Prefeitura de Florianópolis. Com relação à troca do ministro, prefeito, já recebeu alguma informação do governo federal? Deve mudar alguma coisa com a saída do Mandetta e a chegada do Nelson Tec ou continua igual? O STF já decidiu, os prefeitos decidem. Como é que está a relação com o governo federal? Olha, a gente espera que o governo federal mantenha a mesma postura que vem tendo até agora, dando agilidade para que os EPIs possam chegar, mesmo Florianópolis, estando outras cidades também estão precisando disso, que possa chegar mais testes. E o bom é que o novo ministro, na sua primeira fala, ele defendeu que é necessário fazer os testes em grande quantidade para ter dados corretos e estatísticos para a tomada de decisão. Ou seja, ele vem com um posicionamento que Florianópolis já vinha tomando, corroborando que tudo que a gente está fazendo segue um caminho correto. Legal, prefeito. Boa sorte para todos nós, viu, prefeito? Mais uma vez, muito obrigado por encontrar um espaço na sua agenda para nos atender aqui no SBT Meio Dia. Bom trabalho. Sempre à disposição. Um abraço. Bom fim de semana para o prefeito Jean Loureiro, para toda a equipe da Prefeitura de Florianópolis, que vem realmente desenvolvendo um trabalho diferente, com atitudes inéditas. O doutor Paraná, secretário municipal de saúde, fazendo um trabalho brilhante à frente da saúde pública da capital e que vem servindo de exemplo para tantas outras cidades e até mesmo para o estado de Santa Catarina. Um trabalho diferente. A gente percebe, acompanhando diariamente, ações inéditas, um drive-thru para fazer teste rápido, algo que a gente não tinha visto ainda no Brasil. No aeroporto, todo mundo que chega, se tiver sintoma, faz testes, algo que a gente não tinha visto. O que a gente acompanhou durante semanas, reclamações, não tem EPI, não tem teste, não tem estrutura, não tem leitos de UTI. E a gente percebeu uma ação contrária da Prefeitura de Florianópolis, falando o seguinte: o governo federal não está mandando? Vamos comprar 35 mil testes. 35 mil testes só em Florianópolis. Esse número total não chega no governo de Santa Catarina nesta última semana. Então a gente percebe a segurança. Foi necessário segurar o comércio por mais uma semana, mas agora a gente percebe, e eu posso trazer para você o que eu senti dessa conversa com o prefeito Jean Loureiro, uma segurança de liberar o comércio, porque tem testes para a população que está com sintomas. A conversa mudou. Antes era um tiro no escuro, agora tem como, de fato,
apurar os reais números da doença e saber quais as regiões mais afetadas. Por exemplo, o centro da capital é a região com maior números, então atende especialmente aquela região. Trindade também, com números elevados, Itacorubi, Agronômica, são as 4 regiões que se destacam com os maiores números de casos confirmados. Bom, a gente já sabe que em Florianópolis e em todo o estado, agora é obrigatório o uso de máscaras. Em Florianópolis, uma diferença: quem não usar nos estabelecimentos, o estabelecimento acaba sendo multado. E uma informação que o prefeito trouxe para a gente: a partir da próxima semana, os grandes supermercados vão ter que medir a temperatura das pessoas. E aí a gente já sabe, se tem febre, não entra.